Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, já com alguns pedidos na minha mão aqui. Vários pedidos já estão chegando pelo telefone. Quero lembrar que a sua participação é muitíssimo importante porque a gente quer levar para o Brasil inteiro essa temática que, tenho certeza, cada um de nós tem alguma referência de vícios. Alguns de nós temos algumas manias. Eu queria saber qual é a sua, qual é o seu vício? Como é que você gostaria de hoje, nesta manhã de sexta-feira, trabalhar isso? Vamos ter daqui a pouquinho uma psiquiatra que vai nos ajudar a entender um pouco melhor todas essas questões. Por isso, você precisa participar, partilhar, fazer a sua pergunta. Tem dúvida? Manda pra gente aqui, a gente vai tentar resolver a partir do nosso convidado de hoje. Lembrando que dentro dessas participações nós temos vários pedidos de intenção para Santas Missas que são rezados aqui na Associação do Senhor Jesus. Temos aqui, olha só, a Marina Albuquerque Melo, ela é de São Paulo, lá na capital. Ela pede oração pela sua filha Rosa Maria e também pede por ela mesma, pede pelo seu filho Olisvaldo, por Andréa e por todos da família Albuquerque. Marina, muito obrigado, você tornou-se nova sócia, já vai receber o CD aqui da coleção do Troféu Louvemos o Senhor desse ano, ano passado, melhor dizendo, e também você vai concorrer ao livro que nós falamos aqui. A Isabel Cristina Teixeira da Fontoura, ela é de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Ela pede a sua oração em ação de graças pelos estudos e pelo emprego da sua filha Amanda. Ela pede também oração em especial pela sua saúde, pela libertação de um processo judicial e também, claro, ela apresenta aqui os pedidos para toda a sua família. A Isabel Cristina também tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Quem também faz o seu pedido de oração é a Maria de Barros Olímpio, ela é da capital, São Paulo capital. Pede oração pela sua saúde, pede também pelos filhos Débora, Rafael, Bruno, Bianca, Antônio Carlos e pelo seu sobrinho Vitor. A Luzia Ferreira Pires, ela é de Catanduva, no interior de São Paulo, pede oração pela recuperação da cirurgia da Luzia, dela mesma, não é? E também pede pela saúde, proteção e libertação. Pede pelo trabalho do seu filho Edevandro Pires. Também de Mococa, no interior de São Paulo, quem faz a sua ligação, a sua participação é a Luzia Rosa Zerbinati Cologi. Ela pede oração em especial pela saúde do seu esposo Renato, pela sua filha Fabiana e também por uma graça a ser alcançada. É claro, a gente sempre reza aqui. Sabe por quê? Quando a gente coloca as nossas orações e as nossas ações de graças diante de Deus, é sinal de que nós acreditamos e queremos de fato a participação de Deus na nossa vida. Quero só lembrar o seguinte, olha, vocês que já ligaram, faz assim a sua participação, você concorre no final do nosso programa ao livro 365 Dias na Prevenção das Drogas, o livro do padre Haroldo Ram, e tornando-se sócio, já ganha de presente como brinde, de fato, um dos CDs da coleção Troféu Louvemos o Senhor. Você não pode perder e, claro, a sua ligação. No primeiro momento é gratuita, 0800 777 0021, ou então pelo seu celular, 019 3871 9620. Espero a sua ligação. Eu gostaria que no final do programa a gente tivesse um bolo de ligações aqui, porque senão, claro, a gente não tem como trabalhar a temática para você. Porque a sua participação sempre vai ser muito importante para nós aqui. Daqui a pouco a gente vai continuar lendo todos esses nomes, porque para nós colocar a sua oração e a sua intenção diante de Deus é uma das coisas mais importantes e sublimes que nós temos aqui. Afinal, é o nosso compromisso com você. Quando a gente fala de vício, veja bem, existem coisas importantes na nossa vida que nem sempre a gente se lembra de falar sobre isso. Quando a gente fala de vícios, a gente não pode ter medo dessas coisas. O ser humano é assim. Você que está aí, que está acompanhando, ouvindo, participando nesta manhã de sexta-feira, às vezes você está nas suas atividades aí, vá pensando nisso, né? Ao longo da sua vida, quais são aqueles vícios que quando você coloca-se para rezar, você pede a Deus que te liberte deles? Quais são aquelas coisas, por exemplo, que acabam incomodando a sua vida e que acabam te deixando, de certa forma, um pouco mais triste, um pouco mais angustiado, angustiada, porque você não consegue resolver aquilo? É sempre muito importante a gente pensar assim, tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, é lógico que Ele vai te oferecer como ação de graças a recuperação ou passar por aquilo. Então, se existe alguma coisa que de fato te incomoda, tente apresentar isso a Deus na sua oração. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso e você vai perceber que o vício não é um bicho de 7 cabeças. Existem várias maneiras de você trabalhar isso. A religião ajuda, a oração ajuda, a espiritualidade ajuda, a ciência também ajuda e a gente precisa, de fato, trabalhar essas coisas da melhor maneira possível. Sabe por quê? Todos nós, por Deus, em todos os documentos da igreja, na palavra de Deus, nós ouvimos isso. Somos chamados a ser felizes. E a felicidade, ela implica a ausência dessas coisas que nos perturbam e que nos deixam, de fato, longe da graça de Deus. Por isso, a gente precisa viver isso.
Libertos dos vícios, a gente pode ser feliz. Aliás, é a temática do nosso programa sempre. Você pode ser feliz, libertando-se daquilo que de fato te aprisiona. E aí, claro, eu pergunto para você, nessa manhã de hoje, você gostaria de se libertar do quê? Qual é o seu vício? Gostaria de saber, você de todo o Brasil, ainda mais agora que a TV Século XXI, ela está em expansão, chegando a tantos milhares de lares, milhões de lares, justamente porque a palavra de Deus é importante para você. Então, de onde você estiver, eu gostaria de saber, onde você está? Qual é a cidade que você sintoniza a Rede Século XXI? Está no smartphone? Está no tablet, no computador, no trabalho? Ou também pela TV? Então, coloque para a gente aqui, liga, faça a sua participação. Quais são as suas dúvidas sobre isso? Uma outra coisa importante também é sobre a questão do Facebook. Muitas pessoas participam no Facebook com a gente, não é? E o Facebook, você sabe, que é uma das maneiras de a gente se encontrar e falar, claro, com tudo aquilo que é importante. O Facebook está aí para isso, não é? Então, pelo Facebook também você pode fazer a sua participação, colocando lá, fazendo as suas curtidas, você está vendo aí, olha, fazendo as suas curtidas, colocando também pelo Facebook a sua participação. Escreve lá qual é a sua intenção para a nossa oração no final do nosso programa. Sobre por quem você gostaria de rezar? Qual é a situação mais importante para você e que você diz assim, bom, eu preciso receber de Deus uma ação de graça toda especial. Então o Facebook está aqui. A gente sempre vai vir aqui dar uma olhada, quem está participando, quem está curtindo, porque a sua participação sempre, claro, é muito, mas muito importante para nós. Eu não sei como já começamos agora o programa, ainda não tem a participação das pessoas, mas eu gostaria que você fizesse a sua participação aí. Apresente diante de Deus as suas intenções e os seus pedidos. Para a gente é sempre muitíssimo importante. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala de participação, é claro que pelo Facebook não dá para a gente colocar ali, saber que você vai participar do sorteio no final do nosso programa. Então, participou do Facebook, colocou a sua curtida, a gente vai saber quais são as pessoas que estão ali, também faz a sua ligação, né? A ligação é gratuita, você não perde tempo com isso e é o momento de você interagir com a gente aqui. Se a gente não tem a sua participação, fica difícil levar o programa, não é? Porque a sua intenção, a sua oração, a sua dúvida, isso vai levar a gente a apresentar aos nossos convidados aqui como é que eles também podem nos ajudar a entender um pouco isso. Vícios, dúvidas sobre eles, a gente sempre pede e é muito importante para nós aqui. Queria falar com você de uma das coisas que nós estamos trazendo aqui como referência toda essa semana. Estamos chegando perto do Natal, não é isso? Natal a gente sempre lembra daquela família que vai ali montar a sua árvore e existe isso de uma maneira muito bonita em todos os lares, na maioria dos lares do nosso Brasil, que montam a sua árvore de Natal, colocam ali os seus enfeites. Isso é muito bonito, eu gosto particularmente de fazer isso. Porém, além disso, tem um presépio. Você sabe que o presépio é feito por São Francisco de Assis, é algo muito importante para nós. Eu gostaria de mostrar para você aqui o produto que nós temos na casa, que é este presépio. Normalmente, quando nós temos a referência do presépio, a gente coloca assim, aquelas coisas mais importantes para nós. As peças que são de fundamental importância. Claro, José, Maria, o Menino Jesus, os pastores e alguns colocam algumas outras peças assim. O anjo, a gente sabe disso, você está vendo no seu vídeo. Você pode adquirir esse produto aqui para enfeitar não só a sua noite de Natal, mas o seu tempo de Natal. Então você pode adquirir os nossos produtos ligando por esse telefone que aparece no seu vídeo, ó, 0800 777 0021. As ligações desse telefone, claro, devem vir dos telefones fixos, gratuitamente, você não paga nada por isso. Além disso, você pode, pelo seu celular, 019-3871-9620. Veja que legal, um presépio muito interessante e bonito para você. Colocar aí na sua sala para receber a sua visita é muito bom, não é? Às vezes a gente tem essa dificuldade porque as visitas chegam e a gente fica um pouco meio perdido. O que é que você vai mostrar para a sua visita? Então você tem a oportunidade, adquirindo esse presépio, levar, mostrar e colocar diante das pessoas a sua fé. Sabe por quê? Nós, católicos, temos essa dificuldade, não é? De demonstrar a nossa fé e achamos que só a nossa oração, mas também através dos símbolos. São tantos símbolos belíssimos que nós temos. Se a maioria das pessoas se preocupa em colocar uma árvore, que é bonita também, uma árvore de Natal, a sua preocupação tem que ser a primeira, o presépio. Vamos colocar o presépio, colocar as peças, enfeitar, colocar de maneira... Pode ser bem simples, mas sabendo que está ali um ato, um lugar, um símbolo de devoção. E ali você mostra, olha, eu sou católico e gosto de fato de viver isso, de apresentar isso com tanta intensidade, isso é muito importante, tá bom? Lembrando que, voltando aqui, temos uma temática importante. Qual é? Vício. Você tem algum? Qual é o seu?
gostaria de partilhar com a gente quais são as coisas importantes para você? Quem da sua família tem um vício que você acha que você pode participar aqui? É claro que a gente não quer lembrar e expor a sua vida pública aqui, claro que não, mas quais são aquelas coisas que você acha assim, olha, eu tenho dúvida, eu não sei se isso aqui é vício, se isso aqui é mania, se isso aqui é algo que de fato eu preciso me preocupar, isso aqui é algo que eu deveria trazer com mais intensidade na minha vida, preciso trabalhar isso melhor? Sabe por quê? Alguma coisa que você acha que é vício pode não ser. Alguma coisa que você acha que seja pecado, pode não ser. É simplesmente uma questão de visão e também trazer como referência aqui. Algumas coisas eu vou poder te ajudar. Isso é vício? Padre, eu preciso me confessar sobre isso? Preciso trabalhar sobre isso? Sabe por quê? A nossa felicidade, ela consiste em tudo isso. E você se libertar de algumas coisas que não são pecado, né? Não são pecados, mas que acabam nos atrapalhando. E às vezes a gente vai confessar sobre isso e não tem tanta necessidade de confessar sobre isso, né? A confissão ali é algo muito importante, sem sombra de dúvida, mas ali também a gente pode apresentar algumas coisas que são importantes para nós, sem sombra de dúvida, mas que acabam não sendo tanto vício, não sendo tanto pecado assim. Sabe por quê? Às vezes a gente perde tanto tempo e tanta preocupação em colocar essas coisas como referência, né? E às vezes esquece do essencial. Eu, por exemplo, outro dia eu confessava no programa aqui da casa que eu tenho uma certa mania. Uma mania de colocar todos os lápis organizados, todas as coisas na minha mesa organizadas. E a minha preocupação inicial era isso, né? Será que isso vai me atrapalhar? Em que sentido? Eu percebia que eu precisava ser menos apegado a essas coisas. Ainda não mudei muito, viu? Não mudei muito essa questão. Mesmo sendo padre, mas o padre tem mais facilidade de trabalhar isso. Tem nada, a gente tem a mesma preocupação que você. Só que a gente precisa se libertar um pouco mais, porque senão a gente não é feliz. A gente sai de casa pensando assim, puxa vida, será que eu deixei isso ligado? Será que eu deixei aquilo ali organizado? Será que a pessoa vai encontrar aquilo, se eu precisar urgentemente, vai achar aquilo que eu estou precisando? Ou seja, são manias, são coisas que a gente vai vivendo e precisa trabalhar melhor isso, senão a gente se perde e não é feliz. Quanto mais apegados a coisas menores, nós não seremos felizes. Quanto mais apegados àquelas coisas que às vezes nos atrapalham, nos consomem, a gente não é feliz. E eu queria saber de você. Tem alguma coisa que te deixa com a cabeça quente e que te atrapalha, de fato, ser uma pessoa de bom relacionamento com os outros? O que é isso? Partilha com a gente. Eu gostaria muito até mesmo de rezar sobre isso, né? Rezar sobre isso e mostrar assim, olha, há a possibilidade de você viver melhor, ser de uma maneira melhor para os outros. Olha, tem uns interativos aqui que eu gostaria de apresentar para você e estou muito feliz. Sabe por quê? A Rosa Maria dos Santos, ela é de Sarandi, lá no Paraná. E ela tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Novos sócios, o que acontece? Ganham um CD, troféu Louvemos o Senhor. Olha, você está vendo aqui, o nosso cenário, dá para ver aqui os CDs, um bolo de CD. A gente quer levar, entregar esse CD até você. Então, tornou-se sócio, já ganha, olha aí, uma pilha de CDs da edição Troféu Louvemos o Senhor. Isso é muito bom, não é? Sinal de que você pode evangelizar ouvindo também a palavra de Deus. Então, olha, a Rosa Maria dos Santos, lá de Sarandi, no Paraná, ela pede oração pela sua aposentadoria. Ela está precisando muito, né? Ainda mais na crise que nós estamos vivendo. Vamos rezar sim, viu, Rosa Maria? Ela tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. E você também torne-se sócio. Olha, a Rosa Maria já ganhou o CD e concorre no final do nosso programa ao livro do Padre Haroldo Ram. A Silvina Coelho, ela pede oração por Maquele, é isso mesmo, ou Maqueli, desculpe se eu li errado. Ela pede oração por ela mesma, pela cura da depressão e pede por toda a sua família. A Silvina também tornou-se nova sócia. Muito obrigado, que Deus te abençoe cada vez mais. Olha, vocês estão ajudando a essa TV chegar a tantos milhões de lares aí de todo o nosso país e a evangelizar. Ayrton Prestes de Freitas, ele é de Cabreúva, no interior de São Paulo. Ele pede oração para que Deus abra as portas de um emprego para ele e também para os seus filhos e por toda a sua família. Ele pede também pela sua esposa. Ayrton, muito obrigado. Tornou-se novo sócio aqui. Está vendo só? O Ayrton está precisando de emprego, mas mesmo na sua possibilidade, ele tornou-se um sócio, ajudando um pouquinho daquilo que ele pode. Você sabe quanto custa ser sócio aqui da Rede Século XXI, melhor, da Associação do Senhor Jesus, que leva a Rede Século XXI a tantos lugares? Sabe qual é o valor de se tornar-se sócio? Não tem. Você dá aquilo que é importante para você. Sabe por quê? Às vezes a gente tem essa preocupação, né? As pessoas colaboram lá e colocam muito dinheiro, as pessoas dão um valor muito alto. Nada disso. Todos nós aqui, os técnicos, os apresentadores, a gente sabe disso.
você vai oferecer aquilo que é possível para você. Não há quantia específica, não há um valor específico sobre isso. O que você puder oferecer, tá bom? Por exemplo, olha, o Dirley Miller, ele é de Curitiba, lá no Paraná. Ele tornou-se novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Ele pede oração pela saúde do seu irmão, José Ayrton, Serena Miller, e pela cura do câncer nos ossos. Eu gostaria de dar uma palavra para você, viu, Dirley? É o seguinte, quando a gente vive momentos assim, difíceis, a gente sempre quer a cura, e de fato, eu quero cura para tantas coisas. Eu também tenho uma doença chamada espondilite. É um tipo de reumatismo que vai consumindo a gente por dentro, né? E eu sei que eu tenho que conviver com isso. Não há uma cura para aquilo que eu tenho, não há. Eu trabalho isso há 12 anos, né? Eu não sou muito bom de matemática, não. Em 2005, o diretor pediu me ajudar aí. Desde 2005, eu luto 11 anos, né? Por aí. Desde 2005, eu luto com isso. Eu luto com essa doença chamada espondilite anquilosante, que vai calcificando os ossos, as articulações, perdão. E é difícil porque tem dias que você amanhece com dores insuportáveis. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar diante de Deus, eu peço a Deus a cura disso, sem sombra de dúvida. Mas ao mesmo tempo eu tenho que conviver com isso. Se eu não convivo com isso, com alegria, com espontaneidade, sabendo que Deus está velando todos os dias da minha vida, eu não vou sair disso. Eu vou ficar numa cama e, como diz na minha cidade lá em Minas, entrevado, não vou fazer nada, vou viver como se a vida não tivesse sentido algum e preciso disso não. Então, olha, Dirley, viva bem isso, viu? Peça a Deus a cura, de fato, reze e tenho certeza que Deus vai te dar muita força para você superar isso. Se deu a mim, vai dar também para você essa força que tanto você precisa, tá bom? Uma outra coisa importante é o seguinte, a Rosane Maria Berch, é de Campo Bom, também lá no Rio Grande do Sul. Ela pede oração por um emprego, pede por prosperidade da sua filha Bruna, pede por saúde de Rosane e também por sua família. A Maria Aparecida da Silva de Carmo do Parnaíba, em Minas Gerais, ela pede oração pelos seus filhos e netos, pede oração pela compulsão do seu filho. Olha só, uma das coisas que a gente tem que pensar é sobre isso, viu? Na verdade, a gente pensa assim, como é que a gente pode trabalhar a questão das compulsões? Uma das coisas que a gente vai tratar aqui, eu vou perguntar para a nossa querida psiquiatra, que vai estar daqui a pouco, perguntar para ela assim, tem possibilidade de fato de a gente trabalhar a questão da compulsão? A gente tem isso como vício também? A Zélia Maria de Souza Silva, ela é de Riachão, lá na Paraíba. Olha, a Zélia é uma grande telespectadora assídua aqui do nosso programa. A gente sempre lê e aceita as intenções da Zélia, porque ela é sempre muito importante para a gente aqui. E ela já faz a sua participação, ela diz assim, o meu vício é fazer crochê. Então, a gente tem que saber assim, até que ponto esse vício, ele te ajuda ou ele te atrapalha. Na verdade, eu acho que te ajuda mais do que atrapalha, viu? E daqui a pouco a gente pode apresentar esse como referência. Ó, você faz crochê, não é isso? Vício. Quer fazer um crochê, como é que a gente chama isso? Cachecol, né, que coloca. Pode fazer e dar de presente pra gente aqui, a gente vai ficar muito feliz com isso, viu? E aí, esse vício, já não é mais vício, já é um benefício que você faz pra gente aqui. Então, a gente vai trabalhar tudo isso, tirando um pouco a brincadeira, dizendo assim, olha, a gente pode usar tudo isso em prol de alguma coisa muito legal, não é? Olha só, a Doracilda de Melo Kisner, ela é de Curitiba, lá no Paraná, e ela pede oração por toda a sua família. Daqui a pouco eu vou colocar todos os pedidos aqui, porque é aqui que a gente vai apresentar as suas intenções. Eu peço que você faça a sua participação, tá bom? A Benedita Passione, ela é de Indaiatuba, no interior de São Paulo, e ela faz um pedido pela sua saúde e pede que Deus ajude toda a sua família. Diz aqui, olha, peço a Deus que liberte a uma pessoa específica do vício do cigarro. E também ela coloca aqui um pedido para libertar uma pessoa das drogas. Daqui a pouco eu coloco tudo aqui na urna, porque, é claro, a gente tem as nossas participações, né? E não só essas participações, como participação no Facebook, mas também participação ao vivo. Alô, bom dia! Tem alguém na linha? Tem uma participação já? Acho que não. Alô, bom dia, Ismênia, tudo bem? Eu acho que a ligação fugiu. Será que a Ismênia fugiu? Será que ela não está ouvindo? Acho que sim. Ismênia, alô, bom dia. Olha, eu quero a sua participação, tá bom? Quero a sua participação, faça como a Ismênia, tenta entrar em contato com a gente aqui, tá bom? Vamos lá. Não tem mais? Não tem. Daqui a pouco a gente tenta falar com a Ismênia. Nós vamos para o intervalo. Você sabe que o intervalo aqui é rapidíssimo. Daqui a pouco temos convidados muito especiais aqui justamente para dar uma dinâmica no nosso programa, para mostrar assim, olha, tem gente que quer conversar sobre vícios. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta, instantezinho só.